E aí, meus amigos, tudo jóia? Bom, como que é essa questão do inglês, né, aqui no Canadá? Como que é a exigência, o quão bom precisa estar seu inglês, né, para você morar por aqui, mesmo que seja só por algum tempo. E quando eu falo morar, quão bom precisa estar seu inglês para que você possa trabalhar, né? E aí quando eu falo trabalhar aqui, eu vou falar em diversas áreas diferentes, né? Não especificamente na área de tecnologia que é a minha, mas o quão bom precisa estar seu inglês em diferentes níveis para diferentes áreas. Então vamos bater um papo sobre isso enquanto a gente dá um rolê. Tranquilo? Vamos junto. É nóis. E aí, meus amigos, minhas amigas, família das duas rodas. Espero que todo mundo esteja tendo aí um excelente dia, uma excelente semana. Não sei onde vocês estão, mas por aqui o dia está lindo. A gente teve uns 2 dias aí com um tempo meio feio por aqui, escuro, chuvoso, mas hoje está magnífico. Não tem uma nuvem sequer no céu, céu azul. O tempo tá ensolarado, não tá quente, não tá frio, tá 19 graus para ser mais específico essa manhã, então tá perfeito. É um clima realmente fantástico. Principalmente a gente que anda de moto, né, que obviamente quem anda sempre coberto, né, com jaqueta, calça, bota, capacete, então a gente agradece esses dias menos quentes. Obrigado, senhor tempo. Mas vamos lá, sem mais delongas, né? No meu vídeo anterior eu falei um pouco sobre empregos, né, na área de tecnologia, né, de TI aqui no Canadá. E eu não abordei tanto a questão do inglês, mas gerou curiosidade em algumas pessoas. Então resolvi gravar um vídeo aqui. E aí novamente, nesse vídeo não vai ser sobre a área de TI, vai ser inglês de forma geral, para qualquer pessoa que pensa, né, em trabalhar no Canadá, seja lá com o que for, né? Qual que é o nível de exigência para que você consiga se desenrolar no dia a dia, em termos de conhecimento de inglês? Qual que é o nível de exigência para quem quer trabalhar, né? E obviamente vai depender do seu trabalho. Mas vamos lá. Bom, começar falando da área de tecnologia, né, que é a minha área. A gente costuma dizer que o inglês tem que ser bom, principalmente na parte de escuta, né, e interpretação, porque você tem que entender antes de mais nada, né, para qualquer tipo de serviço seja, você tem que entender o que está sendo solicitado de você, né, o que está sendo pedido que você faça. Então, se você não tem um inglês bom seja para escutar e entender, vai ficar um pouco complicado para você, né, entender os projetos, principalmente para poder ser aprovado nas entrevistas, né. Por consequência, a parte de fala já não é tão importante, mas espera-se que você tenha um nível pelo menos intermediário, porque novamente você vai ter que ser aprovado nas entrevistas, você vai ter que se comunicar com o seu time no dia a dia. As empresas têm a ideia, né, elas têm a noção, principalmente para quem está chegando ainda, elas vão pegar mais leve com o inglês, porque ela sabe, se ela vê no seu currículo, sei lá, o cara trabalhou, vamos supor que é um brasileiro, trabalhou, sei lá, 10 anos na área de tecnologia, 8 anos, o que seja, no Brasil e acabou de chegar no Canadá, né? Ainda tá tentando pegar o primeiro emprego, ou já teve o primeiro, mas passou pouco tempo, tá indo pro segundo. Então eles já entendem que você é novo no país e que o inglês é consequência, você vai aprender aos poucos. Então, se você já conseguiu se fazer entender durante a entrevista para explicar o que eles querem,
E obviamente, assumindo que você sabe a parte tecnológica, né? Ao ponto de deixar claro para eles que você desenrola o serviço. Por mais que você tenha alguma dificuldade de comunicação, eles vão deixar passar, porque eles vão priorizar o serviço, tá? A parte técnica. E eles sabem que novamente o inglês vai ser consequência, ele só vai melhorar com o tempo. Piorar não tem como, né? Porque você vai estar praticando diariamente pelo fato de morar aqui, né? Mas eles já sabem que vai melhorar com o tempo. Então muitas empresas vão relevar a parte do inglês. E eu até costumo brincar, tem uma fala que eu escutei de um recrutador por aqui, né? Eu lembro logo quando eu cheguei no Canadá e eu tava muito nervoso, né? Quando eu tava tentando procurar o primeiro emprego e eu tava falando com um recrutador sobre isso, né? Eu falei, cara, mas poxa, o meu inglês não é tão avançado assim ainda, será que vai dar certo? E não sei o que. E ele falou, Marcelo, para de besteira, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falo, e obviamente essa parte aqui, quem não é da área de TI, perdão, mas quem é da área de TI vai entender o que eu tô falando. Ele perguntou, Marcelo, qual é a linguagem do Java? Aí eu falei, cara, Java por si só já é uma linguagem de programação. E ele, qual é a linguagem do PHP? O PHP. Ele, qual é a linguagem Python? Eu falei, Python? Aí ele falou, cara, o inglês é apenas mais uma língua. E se você tá vindo trabalhar com tecnologia, se você sabe a língua que a empresa quer que você saiba, já deu, já fechou, porque Java é Java em qualquer país do mundo. Seja você estudando por um livro em português, seja você estudando por um livro em inglês. Python é Python em qualquer país do mundo. C é C em qualquer país do mundo. E assim por diante. Docker é Docker em qualquer país do mundo. AWS é AWS em qualquer país do mundo. Não muda, tá? E o que ele queria me dizer é isso, tipo, a tecnologia não muda se ela é em inglês ou em português, é a mesma, tá? Então, para de bobagem, mete as caras, porque o inglês é apenas mais uma língua, que ele vai ser aperfeiçoada com o tempo, conforme você mora aqui por mais tempo, pratica e coisas do tipo. E de fato é bem verdade, tá? Para outras áreas, né? Eu costumo dizer que o que vai definir o quão avançado precisa ser o seu inglês ou não é o quão próximo você vai estar do cliente final. E quando eu falo cliente final, eu falo o cliente de fora da empresa ou estabelecimento no qual você vai trabalhar, tá? Por exemplo, quem trabalha com TI tem essa vantagem porque na grande maioria dos cargos você não vai estar lidando com os clientes diretamente, na verdade. A gente está ali geralmente na salinha mais escondida, desenvolvendo nossas soluções, escrevendo nosso código, e a gente não vai interagir com os clientes finais, né, que de fato usam os serviços da nossa empresa. Quem vai interagir geralmente é o pessoal de marketing, de vendas, de suporte, etc. e tal. Então assim é como qualquer outra área, tá? Obviamente, se você está se candidatando para uma vaga de vendas, vão exigir um inglês já com um nível melhor. Por quê? Você está vendendo, seu papel é conversar com as pessoas e convencê-las a comprar algo, né? Então você tem que ser, até mesmo no Brasil, a pessoa que trabalha com vendas, ela tem que desenrolar, ela tem que ser desenrolada na conversa, né? Ela tem que me convencer ou convencer a quem quer que ela esteja focando de que aquele produto é bom, de que vai ser útil para mim e de que eu deveria de fato comprar aquilo. Então quanto mais vocabulário ela tiver, melhor, né? Quanto mais lábia ela tiver, melhor. No entanto, vendo por um outro lado, vagas que possuem uma interação um pouco menor, né? Ou bem menor, que é um serviço puramente técnico, né? Ou puramente que depende só do seu esforço, do seu empenho e da sua habilidade em fazer aquela tarefa, vão ser bem menos exigentes com o inglês, tá? Principalmente em cidades maiores, como Toronto, que tem muitos estabelecimentos, muito comércio, muitas empresas e a mão de obra não é tão grande assim. Então, por exemplo, trabalhar com construção, marcenaria, qualquer coisa nesse sentido, já vai ter um nível de exigência muito baixo para inglês, mas muito baixo mesmo. E são trabalhos que pagam muito bem, não se engane. Construção aqui paga muito bem, tem muito brasileiro trabalhando em construção. E
a pouca necessidade do inglês é um dos motivos pelos quais muitos brasileiros vão para a construção, né? O que acontece? Você não vai interagir com ninguém. Você vai estar ali dentro do local da obra. Você tem seu material de construção ali, tem os colegas prontos. E o fato de ser muito comum encontrar brasileiros, portugueses, mexicanos, enfim, imigrantes de forma geral, nas empresas de construção, faz com que se torne mais fácil ainda para uma pessoa que acaba de chegar e que não domina o inglês se ajustar e entender o serviço. Porque, poxa, tu não sabe inglês, mas tem um outro brasileiro aqui que já tá com a gente há, sei lá, 2 anos, 3 anos. E nesse meu tempo, morando aqui, ele já aprendeu o inglês básico, entendeu? Então ele consegue receber as informações e traduzir para ti. E aí, com o tempo, você vai pegando o inglês de forma natural, porque você vai estar morando aqui, né? Então, tipo, você liga a TV de manhã, é tudo em inglês. Você abre um jornal, abre uma revista, é tudo em inglês. Você vai na padaria, é tudo em inglês. Tá? Numa cafeteria, é tudo em inglês. Eu falo de cafeteria, tudo em inglês. Me lembra uma história engraçada de um colega meu, sem nomes aqui. Ele costuma assistir algumas vezes meus vídeos, então não vou citar nomes, mas ele veio pra cá, né? Veio do Brasil, veio passar alguns meses por aqui pra estudar inglês, né? Ver como é que as coisas são por aqui. E ele resolveu ir numa cafeteria e por conta própria, né? Se virar, fazer o pedido, se resolver sozinho. E eu sei que ele pediu um croissant, pediu um café, alguma coisa assim, ou tentou pedir, né? E acha que pediu. Mas a moral da história é que no fim das contas ele recebeu coisas totalmente diferentes. Recebeu um suco lá verde com legumes, sei lá o que diabo era. E não sei mais o que. E foi por falta de comunicação. Ele não soube se comunicar e explicar de fato o que ele queria. A pessoa achou que tinha entendido certo. Aí, da mesma forma ele recebeu, ele nem sequer questionou e reclamou, porque também ele não tinha um vocabulário para reclamar. Então ele aceitou, achou estranho e saiu de lá com aquele meio sorriso de poxa, que droga, hein? Mas é isso aí, vamos comer isso mesmo. E eu ri demais dessa história dele. Mas enfim, voltando, outro tipo de serviço que vai ter uma exigência bem menor com o inglês, tá? E aqui é uma coisa que já vai restringir um pouco as suas opções. Trabalhar em restaurantes, padarias, cafeterias pequenas, bares, tá? Aí você pode pensar, mas essa galera toda vai estar interagindo com o cliente que chega lá e senta na mesa, não sei o que. De fato, vai. E é aí que entra o porquê de eu ter dito que vai reduzir suas opções. Porque se você pensar nesses estabelecimentos e você não tem um inglês ainda tão bom, você vai ter que focar em estabelecimentos do seu país. Por exemplo, se você é brasileiro e não tem um inglês ainda tão bom, você pode procurar bares e restaurantes brasileiros ou portugueses, né? E aí, obviamente, para você encontrar bares e restaurantes portugueses ou brasileiros aqui, você vai ter que ir para cidades maiores. Você não vai encontrar numa cidadezinha pequena como Barrie. Mas em Toronto, por exemplo, onde eu morei durante praticamente 6 anos, 5 anos e meio, sei lá, tem muitos, mas muitos mesmo. E muitos funcionários não sabem inglês tão bem assim, entendeu? Então eles vão aprendendo aos poucos. E é aceitável que você tenha um nível baixo, porque a grande maioria dos clientes também são portugueses ou brasileiros, sabe? Por exemplo, em Toronto tem uma região da cidade que a gente chama de Little Portugal, né? Que é tipo a pequena Portugal. Porque é um aglomerado enorme de pessoas portuguesas que moram naquela região e brasileiros. Então são muitos estabelecimentos um do lado do outro. Todos portugueses, a cafeteria portuguesa, salão de beleza português, farmácia portuguesa, a padaria, bares, restaurantes, tudo um do lado do outro. Então é natural que 95% dos clientes ali sejam portugueses, tá? Que é uma região povoada mais por imigrantes portugueses e brasileiros. E aí nesse tipo de estabelecimento é uma excelente porta de entrada para quem acabou de chegar e ainda está engateando, né, e aprendendo melhor o inglês. É uma forma de você já começar a fazer renda enquanto você aperfeiçoa o seu inglês, pega mais experiência, aprende, estuda o que
quer que seja, sem ter que ficar trancado em casa, sem fazer renda e somente queimando dinheiro com aluguel, alimentação, transporte, etc, etc, etc. Então você vai pegando experiência, você vai fazendo renda para ajudar nas suas despesas. E não se enganem, tudo isso paga bem, tá? Trabalhar em restaurantes e bares costuma pagar bem, porque além do salário, você também recebe gorjetas, né? Que são as tips que a gente chama aqui. No Brasil, a gente não tem uma cultura tão grande de gorjetas, né? Geralmente as contas já vêm ali com os seus 10, 15% embutido na conta. E é isso, mas aqui não, as contas não vêm com esse percentual a mais. Fica a critério do cliente, né? Então os clientes recebem a sua conta, sei lá, quando deu $10. Então o cara vai lá e coloca um valor em cima, né? Ele coloca 12, coloca 13, coloca 15, tá? A média, que geralmente a rapaziada dá de gorjeta, é na faixa dos 15%, né? Quando acha que o atendimento foi bom. Se acha que o atendimento foi muito bom, eles dão 18%, 20%. Então, numa conta de $100, por exemplo, um atendente pode receber 120, tá? E aí $20 só de gorjeta, tá entendendo? Então isso acontece muito. E como eu disse, o nível do inglês não é tão exigido se você está em estabelecimentos portugueses ou brasileiros, por exemplo. Dá pra você ir evoluindo ali aos poucos. E aí, conforme você vai melhorando o seu nível de inglês, você vai passando para estabelecimentos não portugueses e não brasileiros, né? Depois de algum tempo. E aí, obviamente, né? Se for numa região muito movimentada da cidade, a exigência vai ser maior e assim por diante. Já para quem vai fazer algum tipo de validação antes mesmo de vir, por exemplo, no meu vídeo passado, eu citei algumas coisas sobre processos de visto facilitados para quem é da área de tecnologia, por exemplo. Então quem não assistiu, clica no card que vai estar aqui em cima e já confere lá. Mas, por exemplo, essa forma facilitada de visto, existem empresas que fazem essa ponte, né, entre os candidatos que ainda estão fora do Canadá e que não possuem visto canadense e empresas daqui. Então quem quiser deixar nos comentários e tiver interesse, entre em contato que eu posso passar os links, as informações direitinho. Mas basicamente, parte do serviço deles é justamente a validação do seu inglês, né? Onde eles vão fazer alguns testes com você, conversação, etc. Para poder dizer, cara, o teu nível já dá para aplicar para vagas de tecnologia. Ou não, cara, melhora o teu inglês primeiro, não dá para aplicar agora. Já em outros processos, onde você faz a sua aplicação de visto diretamente, processo federal, por exemplo, ou provincial, né? Que o meu caso, por exemplo, foi um processo federal. Nesse tipo de situação, você vai ser solicitado, né, um visto, um teste, na verdade, um exame de inglês, de proficiência do idioma. Eu tive que fazer o meu teste ainda do Brasil, antes de vir. Tá? Então existem algumas possibilidades, o TOEFL ou o IELTS. Eu fiz o IELTS, no caso, eu moro em Fortaleza, né? Morava em Fortaleza. Então eu tive que viajar para Recife para fazer minha prova. E aí o quão bem você tem que ser nessa prova, qual nota você tem que conseguir, vai depender também de qual a sua área de atuação, né? De qual visto que você pretende pegar e etc. Para alguns vão exigir uma nota maior do inglês, para outros vai exigir uma nota menor também. Então tudo isso vai estar disponível no site do governo, tá? Mas basicamente o que eu queria falar sobre a exigência do inglês, moçada, é isso. Ele vai ser exigido em níveis diferentes, dependendo do tipo de atividade que você vai estar desenvolvendo aqui, o quão próximo você vai estar de um cliente final, de interagir realmente com a população que só sabe inglês, né, por exemplo. A gente tem sorte aqui no Canadá, porque é um país de imigrantes. Então, as chances de você se deparar com imigrantes é muito grande. Mais da metade da população aqui é de imigrantes, tá? Eu até citei um pouquinho sobre isso no vídeo que eu gravei aqui, falando um pouquinho como é que tá aqui no dia a dia, qual que é o impacto que a gente sente nas comunidades aqui em relação a essa questão da Ucrânia e da Rússia, esse conflito, né? Então quem não assistiu novamente, clica aqui no card que vai estar aqui em cima e eu vou falei bastante sobre isso.
Mas sim, a gente tem muito imigrante, então as chances de você se barrar com alguém que sabe o seu idioma, ou que entende pelo menos, porque sabe um idioma que é parecido, sei lá, às vezes está próximo e tem um mexicano perto, ele não fala português, mas ele fala espanhol, e os dois conseguem se entender porque muitas palavras são parecidas, né? A gente tem aquele portunhol, por exemplo. Então não é difícil conseguir ajuda, não é difícil fazer um network, né? Uma rede de contatos. Tudo isso é facilitado pelo fato de a gente estar aqui. Eu inclusive costumo dizer que o Canadá é um excelente país para quem quer fazer intercâmbio, né, e aprender inglês. Eu costumo dizer que é até melhor do que os Estados Unidos. Obviamente que essa é apenas a minha opinião, minha humilde opinião. Muita gente pode discordar. Mas por que eu acho que aqui é melhor? Focando no estudo do inglês, né? Porque justamente o fato de aqui a gente ter um foco de imigração muito grande, um polo muito grande de imigração, e ter gente do mundo inteiro, em toda esquina que você vai estar lidando com diversos sotaques, tá? Sotaque dos asiáticos, sotaques dos hispânicos, enfim, diversos sotaques falando inglês. Você vai na cafeteria, de 5 funcionários, talvez 3 ou 4 sejam imigrantes, tá? Até mesmo eu, por exemplo, trabalhei em empresa de tecnologia. Nas empresas onde eu trabalhei, na minha equipe, geralmente pelo menos metade da equipe, às vezes até mais da equipe, era de imigrantes. Se não imigrantes diretos, mas filhos de imigrantes, por exemplo. Então, você tem essa troca cultural que é magnífica, né? Você aprender um pouco de diversas culturas, porque você vai fazer amigos de diversos países. Mas também tem a questão dos diferentes sotaques. E aí, com diferentes sotaques, você meio que força o seu ouvido, né, a se acostumar e a interpretar diferentes sotaques pronunciando as mesmas palavras. No começo isso pode ser um pouco mais difícil, pode ser um pouco complicado entender tudo, mas depois que você começa a se acostumar, o seu ouvido se torna mais flexível para o inglês. Pelo menos eu acho. É a visão que eu tenho, né? Fica mais fácil. Então, quando eu escuto o inglês com sotaques diferentes, como britânico, australiano, etc., de certa forma eu tenho um pouco mais facilidade de escutar, justamente por já ter me acostumado desde sempre a escutar a mesma palavra sendo pronunciada de várias formas diferentes. Então você cria um pouco de flexibilidade sonora. Novamente, essa é a minha visão, tá? É a forma como eu vejo. Muita gente pode discordar também. Bom, rapaziada, o que eu queria falar hoje sobre a exigência do inglês como idioma, que era basicamente isso. Joinha? Bom, rapaziada, como toda vida eu trago aqui alguma frase, algum pensamento de reflexão, estou trazendo hoje aqui uma frase de C.S. Lewis, né, que é um escritor, poeta e professor irlandês, né, mais conhecido pela obra As Crônicas de Nárnia, né, saiu filme, livros, e ele costumava dizer que dificuldades, tá, toda e qualquer dificuldade preparam as pessoas, né, comuns para destinos extraordinários, né? E eu concordo plenamente com isso. Eu acho que faz bastante sentido, né? Se tá fácil demais, a gente não tem estímulos para evoluir e melhorar, não é verdade? Então a gente precisa ser estimulado para que a gente tente evoluir, para que a gente sinta a necessidade, na verdade, de evoluir. Então com essa eu vou me despedindo de vocês nesse lindo dia aqui em Barrie. Vou seguir aqui o meu rolê. Então, quem puder, já agradeço aí, deixa aquele like. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Clica no bendito sininho aí para você ficar recebendo as notificações sempre que eu postar algo, tranquilo? Isso já ajuda demais o trabalho. O like ajuda a atingir mais gente, ajuda o YouTube a colocar meu vídeo como sugestão aí na timeline de outras pessoas que tenham interesses parecidos com o seu. Joinha? Então, meus amigos, minhas amigas, fico por aqui. Até a próxima conversa aí, um passeio aí sobre duas rodas aqui no Canadá.
Então, tenham um bom dia aí, uma boa semana. Até mais.